E aí, minha gente, vamos começar essa maquiagem. Já tô limpando o rosto dela, como sempre, vou deixar os produtos na descrição, tá? Alguns eu vou mostrando durante o vídeo. E agora eu tô aplicando o hidratante. Ela tem a pele mista, tava bem ressecada, que ela disse que não usa hidratante. Então, eu apliquei numa quantidade boa, assim, sabe? Com o pincel, geralmente a gente faz uma camada mais grossa, tá? Quando a gente aplica com a mão, a gente acaba fazendo uma camada mais fina, então eu preferi aplicar com o pincel. E aí, enquanto o hidratante já vai agindo na pele, eu vou começar com os olhos hoje, para começar diferente, tá? Então, eu vou aplicando corretivo em toda a pálpebra e esfumando com a esponjinha, para tirar qualquer acúmulo. E aí, vamos começar. Hoje eu vou fazer um esfumado mais arredondado e aí já vou deixar essa diquinha pra vocês, que é tipo você marcar os pontinhos no côncavo, tá? Marquei um pontinho ali no final do olho, no final dos cílios, e vou marcar outro pontinho no meio do olho. Assim, quando eu for ligar todos esses pontinhos, vai me deixar um esfumado mais arredondado. Tem muita gente que vai fazer esfumado arredondado e acaba ficando mais quadrado, mais triangulado. Então, você fazendo esse truque, você consegue um esfumado bem redondinho, bem mais acabado. E eu já vou começando o primeiro esfumado aí. Eu vou usar a paletinha da Ludurana. Eu vou deixar a fotinha dele aí porque eu não gravei, eu me esqueci. Mas vou usar aquele primeiro laranjinha, um laranjinha mais claro, para começar o esfumado. Vou marcando todo o côncavo, já esfumando assim. E já o primeiro truque aí pra quem tem olhos pequenos, gente, é você subir bastante a sombra, tá? Agora eu já vou usar a segunda cor, que é aquele laranja mais neon. Do mesmo jeito, tá? Deixando bem arredondado, só um pouquinho mais abaixo que a primeira cor. E como eu tava dizendo, você subir bastante a sombra, tá? Você não ter medo de subir essa sombra, pode passar por cima da sobrancelha mesmo, não tem problema, porque é isso que vai deixar os olhos mais abertos. Para quem tem o olho pequenininho, vai dar uma alongada maior no olhar. Agora eu já tô voltando com a primeira cor, só para dar um acabamento, deixa tudo mais esfumadinho. E aí venho com essa cor, a sombra da Tracta. Vou fazer a mesma coisa, só que um pouquinho mais abaixo que as outras duas cores, para formar o degradê. Pra gente já começar a preparar para vir pro preto. A gente sempre tem que ter esse degradê para poder chegar no preto. Nunca pode usar uma cor muito clara, muito contrastante e já vir direto pro preto, senão a gente vai acinzentar. Vai criar uma mancha. E agora, com esse marronzinho bem escurinho, ele é quase um preto. Eu já vou preparando essa pálpebra para receber o preto, vou marcando todo o côncavo com ela, deixando tudo bem escurinho. E claro, eu vou sempre voltando com as outras cores para trabalhar no degradê, não ficar nada marcado. E, gente, não se esqueça de dar like se vocês estão gostando do vídeo. Deixem sugestões no comentário dos próximos vídeos se vocês estão gostando desses. E me siga nas redes sociais para não perder as fotos dessas produções de lá, dicas, tutoriais. E agora eu vou usar o BT Velvet para fazer a nossa base de sombras, tá? Antes de vir com a sombra preta. Eu gosto muito de fazer assim, eu acho que garante mais durabilidade na sombra, deixa a sombra bem pretinha, por mais que a gente use um preto bem pigmentado. Eu acho que é importante fazer essa base de sombra pro olho preto, tá? Aí você pode me perguntar assim, mas Tiela, precisa fazer sempre olho preto quando tiver uma cliente de olhos pequenos? Não, gente. Mas por que eu trouxe essa proposta para vocês? Porque um olho bem preto, ele vai contrastar com o branco dos olhos dela, o que vai deixar o olho maior ainda, tá? Mas você pegando essa dica de sempre subir a sombra, bastante a sombra, já vai dar uma grande aumentada nesses olhos. Já tô aplicando a sombrinha preta. E aí é só para selar mesmo a base de sombras. E volto com aquele marrom mais escuro que a gente usou para esfumar a bordinha do preto. E deixar tudo bem esfumado.
Olha como já tá ficando lindo. Vou sempre voltando com as outras cores, às vezes até com o pincel só sujinho mesmo da sombra, para garantir o degradê. E aí, bora pra pele. Eu vou usar esse primer aí da Ruby Rose. Tô aplicando com pincel mesmo, com batidinhas. Só onde ela tem poros abertos, tá? Primer não se aplica no rosto inteiro. As olheiras delas são levemente arroxeadas, tá? Então, eu vou usar um pouquinho de corretivo amarelo. Tô usando corretivo amarelo puro, né? Já mostrei a vocês em outro vídeo como eu faço para neutralizar manchas arroxeadas em pele morena. Mas como ela tem a pele clarinha, eu vou usar o corretivo amarelo puro mesmo. Que vocês podem ver, é um amarelo bem clarinho. Então, não vai interferir no tom de pele dela. Não vai acinzentar, não vou ter dificuldade para cobrir depois com a base. Vai ficar tudo bem uniforme. E agora, com o corretivo de camuflagem, do tom da pele dela, eu vou cobrir um pouquinho dessas manchinhas de espinha que ela tem. Eu poderia usar um corretivo verde, só que, gente, a manchinha é bem leve, é bem pequenininha e é bem levinha, então não preciso usar um corretivo colorido, porque muitas vezes o corretivo colorido ele ajuda, mas também atrapalha. Então, quando dá pra evitar, é melhor evitar. E aí já tô aplicando a base. Tô usando a base da Dalla, tá? Vou aplicando com batidinhas para não arrastar o corretivo que tá embaixo, né? Que a gente cobriu as espinhas. Vou com maior cuidado aí. E depois vindo com a esponja para esfumar, eu já vou aplicando e esfumando para não deixar essa base secar. Como a gente tava com ventilador, né? Na cara da gente, porque aqui faz muito calor aqui em Natal. Aí eu já vou aplicando e esfumando para não deixar essa base secar. E aí vocês podem perceber aí como o corretivo amarelo não interferiu na aplicação da base, não ficou muito amarelado. Então, gente, sigam essa dica, que aí vocês não vão errar na hora de neutralizar a mancha. E aí já tô mostrando aí o contorno, as marcações de contorno que eu fiz pro rosto dela. E vou esfumando com pincel. Eu gosto de esfumar o contorno com pincel. Acho bem melhor de espalhar. A pele dela é bem branquinha, então eu gosto de usar um corretivo um pouquinho mais acinzentado, sabe? Um pouquinho mais frio. Porque o contorno são as sombras do rosto, né? A gente tá devolvendo as sombras do rosto que a base acabou cobrindo. Então, se eu usasse um corretivo muito quente, ia ficar muito alaranjado, tivesse levado uma tijolada. Então, eu prefiro usar um corretivo mais frio para quem tem a pele mais branquinha. Pro nariz, já mostrei pra vocês em outro vídeo, eu gosto de usar esse kabuki bem pequenininho, eu acho que ele esfuma muito bem o contorno. Sem tirar o produto do lugar, sem fazer buraco, gosto bastante. E agora eu vou iluminar, usar um corretivo da Suellen, é o 05. Vou aplicando com batidinhas, porque lembre que tem um corretivo amarelo por baixo. Então, se eu sair arrastando tudo, o corretivo eu não diluí, tá, gente? Eu esquentei ele na plaquinha. Então, se eu fosse arrastando tudo, como esse corretivo é grosso, eu poderia tirar o corretivo amarelo que tá por baixo, acabar fazendo um buraco, e aí vai voltar aquela olheira arroxeada que ela tem.
Então, eu vou aplicando com batidinhas e vindo com a esponja para esfumar, espalhar melhor o produto. E hora do blush, vou aplicar esse da Ruby Rose, que ele vai aparecer na maioria dos meus vídeos, gente, porque é meu xodózinho, amo esse blush. Pra mim ele dá em todos os tons de pele, né? Vocês já puderam perceber que eu aplico ele tanto numa pele negra quanto uma pele mais clarinha. E vou aplicando com a pele molhada, com batidinhas, tá? Pra não arranhar essa pele. Iluminador, vou usar essa cor mais clarinha, também com bastante cuidado, tá? Porque a gente ainda não selou a pele. Então, vou aplicando bem suave. Só espalho depois que já tiver aplicado, tá? Para esfumar o produto. E aí, hora do pó. O que é que eu fiz aí? Eu misturei o pó 01 da Playboy e o 03. Misturei os dois para dar uma cor meio begezinha, sabe? E apliquei pro tom de pele dela. Eu poderia já vir direto com a cor 1, mas para não ter risco de estourar, de não ficar muito claro, eu resolvi misturar os dois. Eu gosto de fazer assim. Acho que fica muito bom. Vocês veem aí na testa, ela tem um pouquinho de linha de expressão, então eu fui com a esponjinha, só para garantir que não fique nenhum acúmulo de base. E agora eu venho com pó compacto, para varrer esse pó solto que a gente aplicou e terminar de polir o resto do rosto. E agora eu vou fazer a parte de baixo. Eu peguei o BT Velvet, que a gente aplicou na pálpebra móvel, e vou aplicar na linha d'água dela e um pouquinho por fora, tá? Gente, BT Velvet é vida. Se eu posso indicar um produto para vocês investirem, é no BT Velvet, porque ele dá para usar para tudo, como delineador, como lápis, né, para linha d'água, dependendo da cor, como batom, como contorno, como blush. E aí eu tô esfumando a bordinha do delineador que a gente usou, né, o BT Velvet, para não ficar marcado. E aí já venho com a sombrinha da Tracta nessa bordinha que a gente esfumou para começar o nosso degradê. O degradê da pálpebra inferior, ele é do escuro para o mais claro, tá? Então, eu vou usando esse marrom da Tracta, que vai ser o nosso marrom intermediário. E vou sempre juntando com o esfumado de cima, tá, gente? Não pode ficar um buraco. E venho com a sombra laranjinha mais clara, na bordinha do marrom intermediário que a gente usou, para ficar o degradê bem bonito. Lembrando sempre de juntar com o esfumado de cima. E aí eu venho com um pouquinho de sombra preta para selar aquele BT Velvet que a gente aplicou. É bem pouquinho mesmo, porque já tá bem pretinho aí. Só para selar mesmo. Eu volto depois com um pouquinho da sombra da Tracta, só para garantir mesmo o degradê. E já venho aplicando máscara de cílios embaixo. E para a sobrancelha, ela tem micropigmentação na sobrancelha, então eu não quis preencher muito, porque ela tem um cabelo loiro, para não ficar a sobrancelha muito escura. Eu só fiz passar um pouquinho de sombra, aonde estava um pouquinho falhado a sobrancelha. E vou usar essa máscara de sobrancelhas. Vocês veem que ela já tá com cílios postiços, só que ela começou a lacrimejar e o cílio descolou. Então, eu vou tirar para aplicar de novo. E agora o batom. Vocês sabem que a aplicação de batom é prática. Pode ver que ela já tá sem os cílios postiços que eu tirei. Esperei o olho dela parar de lacrimejar para voltar a aplicar. Porque o olho chorando, gente, não cola.
E agora sim, eu já aplicando os cílios aí no olho dela. E já vou pintando os cílios naturais, já juntando com os postiços, com o pincel. Já mostrei pra vocês em outro vídeo como eu faço. E é isso, minha gente. Se vocês gostaram muito, deixe o like, comenta no vídeo qual dica que você mais gostou desse tutorial. Me sigam nas redes sociais. E é isso. Um beijo.